Olá, você! Estamos aqui na nosso Papo Digital. Sou Rogério Paiva 5 e estamos hoje conversando sobre redes sociais na igreja. E quem está conosco é Elisa Mâncio, que é jornalista profissional, com especialização em comunicação digital, mídias sociais e marketing digital, e autora do livro Mídias Sociais na Igreja, e tem muita experiência nisso e vai conversar conosco. É com você, Elis. Olá, gente, boa noite, Rogério, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Papo Digital. Eu que era uma internauta que só assistia os vídeos e de repente estou aqui com você batendo papo sobre esse trabalho que eu já venho desenvolvendo há um tempinho. Uhum. É um prazer também ter você aqui conosco. Acredito que você tem muito a contribuir com o pessoal que nos acompanha, que nos assiste. Nossa missão aqui é propagar o evangelho de Deus, do reino, do nosso Senhor Jesus Cristo, usando essa Amém, ferramenta tão atual. E amém. gostaria que você, então, começasse falando sobre seu livro e sobre o que é que você trata nesse livro, qual o propósito que fez isso. Enfim, com você a palavra agora. Bom, vou pegar aqui o filhinho, né, mais novo. Esse é o Por favor. livro, é o Mídias Sociais na Igreja, é o meu primeiro livro. E ele é o resultado de 10 anos de trabalho na área de comunicação dentro de igreja. Eu comecei a trabalhar, eu sou jornalista, como você falou, por formação, e comecei a trabalhar voluntariamente na minha igreja local. Eu me converti na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, estou falando de Minas Gerais. Então, quem estranhar aí o meu sotaque, eu mineirense, bem mineirinho, arrastadinho. Mas eu comecei a trabalhar com comunicação voluntariamente na minha igreja local, que é a Lagoinha, e Deus tem me dado a oportunidade, eu completei agora 10 anos trabalhando nessa área em igreja, e Amém. é muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar voluntariamente e Deus, de uma certa, chegou em um momento que ele transformou o que era algo assim, muito de se doar, de ser algo integral. E Que quando maravilha. eu me vi integralmente na obra, Amém. contribuindo com a minha profissão, com o meu chamado, e hoje eu tenho convicção que a minha missão é falar da importância do meio digital para as pessoas, para a igreja nos dias de hoje. E o livro, ele é o resultado disso, porque eu comecei a dar aula e palestrar sobre mídias sociais na minha igreja local e comecei a ser convidada para vários lugares do Brasil. Então, hoje eu viajo o Amém. Brasil todo falando desse tema, né? Do nosso Senhor. E os ensino, sempre nos lugares que eu chegava, as pessoas falavam assim, Elis, qual livro você indica para a gente aprender um pouco mais sobre comunicação dentro de igreja? E eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu fiz essa busca e eu não encontrava conteúdo. E até o meu blog mesmo, ele completou 10 anos em agosto, porque eu comecei a produzir conteúdo no sentido de dar dicas, porque eu não encontrava isso focado em igreja. E comecei a produzir esses textos muito assim, despretensiosamente, e acabei que Deus foi colocando no meu coração de uma maneira bem forte. Produz um material de ensino e entrega para a igreja. E eu lembro que Amém. no ano passado, Rogério, foi muito legal, porque eu queria fazer o livro, publicar o Sim. livro, e não tinha condições financeiras para isso. Eu acho que Aham. muita gente que assistir esse vídeo vai se identificar, que tem um sonho, um projeto para publicar, e não tem a questão Os financeira. recursos. Aham. E aí Deus me colocou no coração o seguinte, olha, escreve o livro, e aí eu fui atrás de parceiros, encontrei um parceiro muito legal, que é o Luiz Queiroz, lá de Cuiabá. Ele diagramou o livro e eu publiquei ele gratuitamente em formato de e-book. Que legal. E aí, em julho do ano passado, eu publiquei ele gratuitamente como e-book, e hoje ele deve estar com um pouco mais de 5 mil downloads, que está no meu Uau! site. É muito feliz por isso, porque tem pessoas que estão baixando e consumindo esse material. E esse livro impresso, ele acabou de sair. Então, essa versão aqui, na verdade, é uma versão, eu costumo brincar, tipo a Bíblia, sabe? A revista Atualizada, atualizada. revisada e atualizada. Então, a versão do ano passado, lógico, né, o meio digital atualiza todos os dias sem novidade. Então, quando o Aham. livro saiu, com certeza, ele já ficou defasado. Aham. Mas esse material, ele está bem mais atualizado que o e-book e ele tem um pouco mais de conteúdo.
Até uma novidade dele em relação ao e-book gratuito é que ele tem um capítulo falando sobre música digital, música na área digital, né? Para os ministros de louvor, isso é algo tão importante, né? De conhecer essa realidade. E o livro, ele tem essa missão de contextualizar o meio digital para a pessoa, independente se ele é profissional da área de comunicação ou não, se ele é um líder, se ele é um membro que só tem interesse no assunto. E o objetivo dele é contextualizar o meio digital para essa pessoa e, em seguida, ele tem uns capítulos um pouco mais técnicos que vão falar sobre como montar um plano de comunicação para a igreja, como fazer o planejamento de uma cobertura online, de um culto, de um evento, de um congresso, uma conferência, e também dicas de várias ferramentas, na maior parte gratuitas, para auxiliar o uso da comunicação digital dentro da igreja. Basicamente, assim, um resumão é isso. Muito bom, muito bom. Elise, diz uma coisa para mim. 10 anos que você tem atuado nesse ministério. O que quais foram as dificuldades que você enfrentou no começo? De repente, alguém que está nos assistindo quer começar esse ministério, quer usar, já percebeu o potencial que tem as redes sociais e quer usar. Quais foram as dificuldades que você enfrenta? Quais são as dificuldades que você acha que as pessoas enfrentam? Olha, as dificuldades são inúmeras, né? Mas eu acredito muito na convicção da missão, né, do chamado. E eu acredito muito que o meio digital, ele é uma ferramenta muito eficaz nos dias de hoje para a gente levar a mensagem do reino de Deus. E eu lembro que quando eu comecei como voluntária, era naquela época que uma câmera fotográfica, ela tirava foto de 1.3 megapixels. Lembro. E hoje, um celular hoje mais simples tira uma foto muito melhor que essa, né? E eu lembro que nessa época, a igreja não tinha essa infraestrutura de equipamentos, computadores, não tinha nada disponível para a gente usar. Nós usávamos o que a gente tinha. E eu usava o que eu tinha com muita alegria, sabe? Poderia ser, não ser o melhor equipamento do mundo, poderia não ser o que de melhor tem na Terra. Eu acho isso tão lindo, e eu acho assim, eu comparo isso, você pegar os seus 3 pães, 5 pães e 3 peixinhos e colocar na mão do Senhor, para ele multiplicar, e você ser fiel no pouco, ser fiel naquilo que você tem, e certamente Deus vai lhe colocar sobre o muito. Eu gosto muito desses pequenos começos, eu acho isso sensacional. Demais. Realmente o que a palavra fala de ser fiel no pouco, que no muito ele vai nos colocar, né? Eu lembro que nessa época tinha toda uma dificuldade. Eu moro hoje, da minha igreja local, de ônibus é mais ou menos 1 hora. De carro é meia hora daqui. Eu moro em Santa Luzia, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, da minha casa até lá, 1 hora de ônibus, se eu pegar o ônibus na hora que eu chegar no ponto. De você ficar 1 hora esperando. Então, eu lembro que nessa época que eu comecei era muito difícil, às vezes, ter dinheiro para o transporte, ter dinheiro para fazer, às vezes não tinha dinheiro para um lanche, mas eu ia com o coração super feliz registrar o culto. Eu lembro, eu tenho até um testemunho, não sei se eu posso te contar rapidinho o que aconteceu. Eu lembro que a gente ia trabalhar um congresso da igreja, e desde o início eu sempre estive envolvida com as transmissões ao vivo por redes sociais. A Lagoinha, ela começou no início de 2009 a fazer transmissão de culto via Twitter. Até poucos dias eram 140 caracteres, né? A mensagem muito curta. E eu lembro que naquela época, a Lagoinha foi a pioneira no Brasil de fazer transmissão de mensagem de culto pelo Twitter. E eu no livro eu conto essa história, que eu tive a honra de ser a pessoa que implementou isso na Lagoinha. Glória a Deus, uhul! Deus, foi lindo isso. Recebi esse desafio da minha liderança, a gente conseguiu implementar e foi muito legal, sabe? E eu lembro que teve um Confra Jovem, que é um evento da nossa igreja, que a gente fez a transmissão pelo culto, do culto em texto. E muita gente falava assim, Rogério, mas espera aí, por que vai transmitir em texto no Twitter se a igreja transmite ao vivo em vídeo? Eu falava, gente, a realidade do Brasil é muito diferente. A gente tem uma boa internet nas capitais, mas se você viajar para 100 quilômetros dentro de Minas Gerais, por exemplo, nossa realidade local, a gente sabe que a internet é muito ruim. E muita gente não conseguia nem assistir o culto ao vivo. Tem gente que usava 386 ainda. Né? Recalchuta o computador
aquela internet ruim, muito pior do que as que a gente tem nos grandes centros hoje. Uhum. Então, a gente começou a fazer transmissão em texto com a ideia de ser um paliativo para aquelas pessoas que não conseguiam acompanhar em vídeo. E isso deu muito certo. Amém. Aí, nesse congresso, teve um negócio muito legal, que aí eu cheguei lá e estava transmitindo a mensagem do culto. Para quem nunca viu isso, que está assistindo a gente, é assim. A gente coloca lá no Twitter. Nesse momento, o pastor abre o congresso fazendo uma oração pelos congressistas, ou ora dando as boas-vindas. Uhum. O pastor ministra a palavra tal, referência tal. E aí, no final do culto, eu sempre gosto de fazer um apelo no Twitter, sabe? Eu coloco lá. Ó, esse é o momento mais importante do culto, que as pessoas escolheram entregar a vida delas para Jesus. E você, onde você está? Você já entregou sua vida para Jesus? Tudo em tweet, Rogério, tudo em texto. Assim, e você? Se você não tem certeza, leia os próximos tweets em voz alta. Aí eu colocava, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, e colocando isso. E aí eu lembro que nesse dia, especificamente, foi um dia de muita luta, que caiu uma tempestade em BH, os voluntários faltaram, que iam me ajudar lá no culto, e eu fiquei sozinha. E nessa época nem foto dava para colocar no Twitter, sabe? Era só texto. Lembro. Aí eu terminei o culto, agradeci quem acompanhou ali, e aí que eu tive tempo de olhar as mensagens que a nossa igreja tinha recebido. Aí fui ler para ir respondendo as pessoas, e uma moça respondeu assim: olá, pessoal da Lagoinha, quero agradecer a vocês que fizeram, que colocaram a mensagem do culto em texto aqui no Twitter, porque meu nome é fulana de tal, eu moro na Austrália, eu vim para cá estudar medicina. E eu estava aqui na sala de aula, eu não podia assistir o culto em vídeo. Mas eu queria contar para vocês que eu acabei de orar agora, voltando para Jesus. Eu estava desviada do Senhor e tal. Nossa, a hora que ela falou aquilo, Rogério, meu olho encheu de lágrimas. Eu estou emocionada aqui ouvindo isso. Eu falei assim, Deus, eu entendi assim, se eu estava aqui hoje para uma pessoa acompanhar pelo Twitter e voltar para Jesus, valeu, sabe? Valeu. Tudo isso. Porque a palavra fala que o céu se alegra quando uma alma vem para o Senhor. E aí, naquele dia, eu tive convicção do meu chamado. Eu falei assim, olha, eu já fazia isso voluntariamente com muita alegria, mas eu entendi, gente, eu preciso despertar as pessoas para a importância dessa ferramenta que a gente tem na mão. Quando que eu encontraria com essa moça na Austrália? E Deus é tão maravilhoso que eu nem me lembro o nome dela, eu espero um dia encontrá-la. Mas eu fiquei tão feliz, sabe, de imaginar que lá era de manhã, era um outro contexto que eu estava, assim, nada a ver com o que a gente estava, a atmosfera de adoração que a gente estava, e ela foi alcançada lá do outro lado do mundo com a mensagem do Evangelho, sabe? Isso, assim, me tocou profundamente. E o livro, ele é muito fruto disso, sabe, Rogério? Dessas experiências, eu vou contando um pouco das experiências no sentido de conscientizar as pessoas de, olha, é importante a gente usar isso certo, mas também de entender que tem que capacitar as pessoas, elas precisam se capacitar para trabalhar ali na igreja, para não haver erro, né? Eu sempre falo, gente, quem está no Twitter ou em uma rede social fazendo resumo de uma pregação, tem que tomar muito cuidado, porque a frase que você coloca, ou a palavra que você coloca, você pode expor o preletor, né, de uma maneira ruim. Então a gente tem que ter cuidado com a construção de toda a mensagem, né, que é publicada na internet. Aí eu tenho trabalhado com esse cuidado aí também. Linda essa tua história, isso aí é de fato muito lindo. Porque hoje talvez tenha diminuído um pouco mais, mas alguns anos atrás, a questão de redes sociais e igreja parece, por muitos era visto como algo, como um mal dentro da igreja, como algo que não tem nenhuma utilidade para a igreja, né? E muitos chegam até a rechaçar isso aí, o uso de redes sociais. E a gente, hoje, depois de alguns anos, as pessoas, parece que há uma certa conscientização da importância, mas talvez falte experiências positivas e como usar isso. E você compartilhando essa experiência, e o que você certamente tem no seu livro também, isso ajuda a abrir os horizontes para muitos crentes, para muitos cristãos, de que, ó, na minha igreja eu posso levar o evangelho para fora. Amém. Eu lembro quando era pequenininho, eu sou de igreja desde pequenininho, fui criado, Amém. E eu lembro que lá onde, na cidade aqui de Pernambuco, no interior,
na igreja onde eu congregava, a mídia social que eles tinham para alcançar as pessoas era um microfone não, O megafone. megafone colocado lá na igreja para quem passasse na rua ouvisse a mensagem. Essa era a tecnologia da época. Muito legal. Hoje, a gente tem essas outras tecnologias que a gente pode alcançar não apenas as pessoas que estão passando, talvez não alcancemos as pessoas que estão passando ali na frente, mas alcançamos alguém que está dentro de uma sala de aula, dentro do aeroporto, dentro de outro lugar, ouvindo. A gente, nesse exato momento, não sabemos a quem nós estamos alcançando. Mas certamente muitas pessoas estão nos assistindo agora ao vivo e vão assistir depois. Então, a gente tem um alcance grande com essas redes sociais. Verdade. Eu vejo que tem tido um despertamento, sabe? E a minha oração desde o início foi para que Deus envie novos trabalhadores para essa seara. Amém. Porque quando você estuda, né? Até esse ano a gente tem falado tanto de reforma protestante, e você vai olhar a história da reforma protestante, que foi um impacto não só espiritual, mas tecnológico, sociológico, todas as áreas da sociedade foram impactadas pela reforma. E a tecnologia que a Bíblia ali com Gutenberg foi o que fez com que a Bíblia ela fosse disseminada pela Europa, né, e pelos continentes. Sim, então foi uma tecnologia super importante naquela época. E hoje nós estamos vivendo um momento tão importante quanto aquele, ou se não mais, porque nós temos muito mais acesso à informação, não só uma Bíblia, mas a diversos tipos de informações que contribuem ministerialmente para nós, né? Independente de que área que a pessoa serve dentro de uma igreja, você tem acesso a essas informações. Então, eu acredito mesmo que as mídias sociais, elas podem ser usadas de uma maneira positiva, e sempre falo, no livro eu também falo disso, mas eu sempre falo nas minhas aulas e palestras, que a internet, ela é um campo neutro, ela vai ser boa ou ruim de acordo com o uso que você dá para ela. Se você souber usar bem e quiser usá-la para o bem, ela vai te ajudar em infinitas maneiras, mas se você tiver intenção ruim, ela realmente vai te fazer mal. Tem pessoas que têm problema muito sério com tecnologia e realmente vão precisar evitar o uso da ferramenta. Mas para quem não tem esse problema, que a gente tenha consciência mesmo de usar o meio digital para propagar a mensagem do reino e principalmente falar do amor de Jesus. Porque a gente fala de tanta coisa, canta tanta coisa, e a gente não fala de algo tão simples e de tão poderoso, que é o amor de Deus por nós, que enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. E é uma mensagem que eu falei em 10 segundos e que as pessoas ficam 2 horas na internet e não falam. Que elas não impactam a vida das pessoas. O nosso testemunho fala muito sobre nós, né? E eu vejo que o livro tem essa ideia de falar para o cristão, do comportamento dele, não só como igreja, não só como ministério, mas também individualmente. A gente tem nossa responsabilidade de ser cristão on e offline, né? Porque a pessoa fala, na internet eu tô aqui para diversão, eu quero só brincar, quero falar de futebol. Tá, não tem problema falar de futebol, mas vamos dar bom testemunho, vamos cuidar do que a gente tem publicado, né? As pessoas têm que ter um pouquinho mais de cautela nas abordagens que elas fazem, nas palavras que elas usam, né? Entram em brincadeiras que às vezes são tão vãs, discussões, então, né, Rogério? Nossa, as discussões e polêmicas, assim, que são tão tristes. Eu falo, Deus, a gente precisa rever nosso conceito de ser cristão. E principalmente na internet, a gente se expõe muito. E se a gente não pensar o que a gente está publicando, o risco da gente manchar, né, o nome de Deus é muito grande. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque também, assim, as redes sociais e a internet, esse mundo virtual, ele é muito real. Às vezes as pessoas não percebem o quanto ele é real, o quanto ele é marcante, o quanto ele vai perdurar por toda a sua vida. Tudo que você publica nas redes sociais, você vai ter depois dificuldade em apagar. Verdade. Então, assim, é algo muito real, é algo que você constrói amizades, você destrói amizades, você... É muito verdadeiro. Talvez no começo as pessoas não tinham essa noção do quão real eram as redes sociais, esse mundo virtual ele é muito real, e talvez agora as pessoas estão mais cientes. E concordo plenamente com você que a internet é um lugar neutro, até usa uma metáfora de a faca, dependendo de quem vai usar, pode usar para fazer deliciosos pratos, deliciosas carnes, ou pode destruir vidas.
Verdade. A tecnologia ela está à disposição das pessoas e ela está ali para ampliar o potencial das pessoas. E aí, se eu tenho um coração ruim, eu vou potencializar essa ruindade, esse mal que há dentro de mim. Por outro lado, se eu tenho um coração voltado para Deus, certamente vou potencializar para o uso de Deus como instrumento nas mãos de Deus. É verdade. E eu acredito, eu sou muito entusiasta em relação ao uso das redes sociais. Eu não ignoro os perigos que tem, mas eu procuro ver, esse é o que eu penso, ver o lado positivo e explorar esse lado positivo para o nosso benefício. Amém. É isso mesmo, né? Nós temos tantas inspirações, né? Nós temos a nossa principal inspiração, que é o próprio Jesus. Mas hoje, por causa da tecnologia, a gente tem acesso a sermões primorosos, né? Como o John Stott, né? Publicações de C.S. Lewis. Nós temos tantos grandes autores, Timothy Keller, tantos outros que até me foge aqui à mente agora, mas que nós temos acesso a eles por causa da tecnologia. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem para estudar um pouco. Eu tenho uma meta, assim, pessoal. Todos os dias eu gosto de ouvir pelo menos uma palestra de algum tema, seja uma pregação, seja uma palestra da área de comunicação, que eu estudo, que eu pesquiso, mas eu tenho procurado, eu não tenho dificuldade de trabalhar ouvindo alguma coisa. Quem tem dificuldade tem que, de repente, tirar um momento para parar e assistir. Mas, no meu caso, eu tenho facilidade de ouvir algo e fazendo outra coisa. Então, eu tenho aproveitado essa facilidade que eu tenho de poder ouvir coisas que edificam, mensagens que edificam, porque isso enriquece a alma. E não só enriquece a alma, quando você senta numa roda de amigos, você vai conversar sobre toda essa evolução tecnológica, você tem algo de positivo para falar sobre isso, de como usar para o bem. Eu sei que vários pastores chegam para mim e falam assim, Elis, os jovens da minha igreja se expõem muito na internet, eles fazem coisas inadequadas, eles estão postando foto sem camisa, foto com roupa de banho, e eles não têm medida, né? Até a gente brinca que tem menina que coloca a foto com decote e coloca um versículo embaixo achando que está santificando, né? Oh, Jesus. A foto. Então, a gente vê esse tipo de situação. Mas muitas vezes falta uma orientação. Às vezes o jovem não tem nem essa orientação em casa, ele não tem essa referência. E nós que estamos envolvidos na igreja, que está com liderança, que está em ministério, a gente tem essa obrigação. Do que muito sabe, muito será cobrado. Então, o conhecimento que eu tenho a preocupação de repassar para as pessoas, para que elas entendam, olha, tenha cautela com o tipo de foto que você publica, com os vídeos que você publica, com o que você comenta, né? Preserve-se um pouco, porque a gente acaba se expondo tanto, mas tanto, que no fundo está aquele vazio tão grande, porque a gente está deixando, estamos jogando para fora coisas que não são nossas também, e estamos deixando de nos encher de Deus. Eu acredito que a gente precisa nos encher de Deus, alimentar da palavra, ler a Bíblia, conhecer quem Deus é, para levar essa mensagem verdadeira do Evangelho para as pessoas. A internet está aí. Uma hora que a gente tem aqui para bater um papo, para falar sobre como isso é importante. E tanta gente que em uma hora está aí discutindo na internet, falando assuntos vãs, entrando em várias discussões, enquanto a gente poderia estar edificando alguém, ou conversando, batendo um papo legal. Tem tanta coisa bacana para fazer. Eu observo muito, sabe, o comportamento de cristãos na internet, de igrejas e ministérios, porque você vê uma diferenciação, mas os comportamentos são super parecidos, porque eles, geralmente o membro reflete muito a liderança dele. E se a liderança é muito solta, acaba que você observa pessoas muito soltas também. A gente tem que orientar, tem que falar assim sempre. E, assim, eu acho que vale salientar que apenas falar proibindo o uso da internet ou das redes sociais talvez não funcione, não seja tão eficaz, né? Não. Talvez fazer um outro trabalho de conscientização e de exemplos legais, exemplos positivos, mostrando, por um lado, que esse mundo de internet é real, mas também explorando o potencial a favor do reino e ocupando esse espaço, as pessoas vão se sentir também que ali é um espaço de crente. Porque eu tenho essa certa impressão de que, pelo o autodiscurso, e se foi muito falado que a internet não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus, quem entra na internet já entra com esse propósito
os crentes já entram com esse propósito, não de usar aquele espaço ali a favor de falar nada de Jesus, ou falar de Deus, porque ali não é o lugar para Jesus. O lugar para Jesus é para falar na igreja, tipo como, deixa eu ver se eu consigo falar, o que é sagrado e o que é profano. Então, redes sociais é o profano e lá eu não vou falar nada de Jesus. Eu acho que talvez fazer esse trabalho de que mostrar que também ali é algo santificado, que ali pode ser o altar de Deus, ali você pode falar das coisas de Deus, você pode levar o evangelho, talvez possa minimizar essa disparidade de vida real e a vida virtual. É verdade, tem que gerar essa consciência, né? A gente tem que entender o seguinte, que a tecnologia ela é uma ferramenta para auxiliar a igreja nos dias de hoje. Nós nascemos nessa geração, não foi por acaso. Nós não nascemos nessa época da história, não foi por acaso. Então, Deus nos está dando essa oportunidade de usar a tecnologia para falar do reino, mas não apenas isso. Porque tem gente também, Rogério, que quer ser o crente chato, né? Fica lá na internet postando versículo e textão de hora em hora para dar lição de moral nos outros, né? Verdade. Também tem isso. Mas a gente tem que pensar em ser informativo, interessante. Então, como que eu vou ser informativo e interessante como cristão, como igreja? Compartilhando os horários dos cultos da igreja nas redes sociais, reuniões, eventos, congressos, né, acampamentos, tanta coisa legal que tem, divulgar filme, livro que você leu, que você achou muito legal, divulga o livro. E muitas vezes a gente não divulga, a gente pega tudo isso e fica guardando pra gente, mas aquilo que a gente não deveria compartilhar é o que a gente quer compartilhar. Eu tive uma experiência com uma igreja que eu fui prestar consultoria, que eles tinham um site e as redes sociais. E aí eu entrei a pessoa passou em frente à igreja, viu a placa da igreja, chegou em casa, pesquisou no Google a igreja para olhar qual era o horário do culto. Ela chegou lá na igreja com a família, sabe? Sim. Quando ela chegou lá com a família, não tinha culto. Uau. E aí o que aconteceu? No site da igreja estava escrito que teria culto naquele dia, e ela chegou lá e não tinha ninguém lá para receber a família. Ela foi com o esposo, com os filhos. Ela falou, gente, eu olhei na internet e falou que tinha culto. Daí a zeladora que estava lá falou, não, senhora, esse culto não existe já tem bastante tempo. E o que isso me mostrou? Qual que é a principal informação que as pessoas querem de uma igreja quando elas pesquisam na internet? O dia e horário dos cultos. Isso é o básico. E muita igreja tem falhado em passar essa informação, que é a mais importante no sentido de trazer as pessoas para a igreja. Então a gente tem que cuidar dos nossos canais ministeriais como se fosse a nossa casa, sabe? Ter mais zelo por ela, de levar as informações corretas, atualizadas, deixar um telefone para se alguém precisar de um contato, de um socorro. E muitas vezes a gente tem falhado nisso. A gente quer deixar versículo agendado de hora em hora, como eu brinco, mas a gente não é informativo. E às vezes a pessoa não está precisando daquele versículo, ela está precisando ir na igreja, e ela não consegue encontrar o horário para ela ir ao culto. Então são coisas muito básicas, muito pequenas, que no livro também falo, mas nas minhas palestras, nas aulas e em qualquer conversa com alguém, eu sempre falo, gente, não esquece do básico, vamos colocar as informações básicas da igreja que as pessoas querem, né, treinar as pessoas, porque aí você divulga também e coloca o telefone, sabe, Rogério? Então, a pessoa liga e aí o atendente não sabe nada. Não estou sabendo sobre esse evento não, senhora. Aí também é complicado. Então, o básico é o que as pessoas, no primeiro momento que vão ter contato com a igreja, segundo sua experiência, é ter horário de culto. Sim. O site deve estar atualizado, então, procurar sempre atualizar, se houver alguma mudança de horário, atualizar o horário dos cultos, e, se possível, ter um telefone à disposição com uma pessoa do outro lado informada dos eventos. Isso, exatamente, é importante, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, qual que é a principal propaganda da igreja na nossa região, local? É a placa da igreja. As pessoas passam lá em frente, elas podem chegar na casa e procurar no Google, no Facebook. E aí ela entra a igreja não tem um site, porque é muito normal a igreja não ter site. Muita igreja hoje tem só rede social. Ok, então ela tem sua rede social e aí entra lá, tem 6 meses que ninguém atualiza a rede social da igreja. Certo. Então, isso são agravantes. A gente precisa pensar na responsabilidade de manter um canal de comunicação efetivo para a igreja, para o ministério,
e que realmente façam com que as pessoas cheguem até a igreja, né? E que elas não se sintam excluídas, porque eu imagino a sensação dessa família que chegou na igreja e não tinha culto, né? Eles tomaram banho, se arrumaram, vamos à igreja hoje. E aí chegaram na igreja e não tinha culto. Então, isso é E uma certamente frustração. planejaram durante a semana, né? Porque a pessoa não falou assim, acordou, vamos para a igreja agora? Não foi isso, né? Ela Certamente. pesquisou, se programou. Então, a gente tem que pensar bem sobre isso, assim, de se organizar mesmo como igreja e ministério. E muita gente fala, eles tem que ser da área de comunicação, tem que ser jornalista. Não, gente, lógico, a formação acadêmica ajuda muito, é muito importante a formação acadêmica. Ela transformou a minha vida. Mas, Eli, só uma se a pessoa pergunta. tem um interesse... Você primeiro se tornou voluntária e depois você fez formação acadêmica ou o inverso? Eu estando no período que eu comecei como voluntária. Na Certo. verdade, eu sou voluntária na igreja desde que eu me converti, mas eu fui para a área de comunicação quando eu estava no quinto período de jornalismo. E aí, nessa época, eu já comecei a voluntariar, eu fazia estágio e comecei a voluntariar também na igreja. Então, eu trabalhava, estudava e voluntariava. E nunca mais parei de estudar. Não tem jeito de parar de estudar. Eu estudo, assim, diariamente. Estou sempre procurando notícia, lendo. O Renato, que é o meu esposo, ele me ajuda muito nisso, porque ele pesquisa links, novidades em redes sociais, ele sempre vai buscando e compartilha comigo. Então, tem sido, assim, um auxiliador nesse processo de construir esse conhecimento na área digital. Elisa, eu tenho uma pergunta aqui, Natan. Ele fala o seguinte, Elisa, como montar uma equipe de comunicação na igreja? Os voluntários têm vontade de ajudar, mas alguns não são capacitados ou aptos para a função. O voluntariado é um desafio, né? Eu acho que em todas as áreas da igreja. Natan, um beijo. Natan Rogério é meu padrinho de casamento. Natan. É um dos meus melhores amigos. Seja bem-vindo, Natan, ao nosso canal, nosso Papo Digital. Muito obrigado pela sua participação. Tá falando, ele tá lá de Santa Catarina. Bem, trabalhar com voluntário é um desafio muito grande para todas as áreas da igreja, mas para aqueles que se sentem chamados a ajudar na área digital, se tem alguém na igreja que é um pouco mais capacitado que os demais, essa pessoa pode repassar esse ensinamento para outras, que vão repassando para outras. Mas é muito importante lembrar que cada igreja estrutura sua comunicação de acordo com a liderança. Então, sempre debaixo da liderança, sempre debaixo da orientação da liderança, para entender como que é o tipo da mensagem que vai levar, que vai abordar. Tem igreja que não usa determinados termos e palavras. Então, tudo isso tem que ser acordado com a liderança da comunicação e junto com a liderança da igreja. E isso vai sendo repassado para quem vai chegando, os novos voluntários. Então, é muito importante a igreja sempre convidar um fotógrafo para dar uma palestra, convidar alguém que é da área de mídias sociais para dar uma palestra, um publicitário, um profissional de marketing, alguém que trabalha com monitoramento, com planejamento, vai atraindo essas pessoas para a igreja para levar treinamentos para essas pessoas. E sempre a gente encontra profissionais disponíveis para ir até a igreja e dar uma palavra para os voluntários. Isso motiva o voluntário, sabe? É uma maneira, assim, muito legal de você montar uma equipe. Gostei da dica, tá? Vou começar a atuar aqui em Recife fazendo isso também agora. É muito legal, porque quando você convida, a gente tem amigos que trabalham em várias áreas, e se a gente convidar, eles vão à nossa igreja com muita alegria. E quando você leva um profissional para compartilhar a experiência dele com os voluntários, eles se sentem muito felizes e motivados. Porque muitas vezes o voluntário ele não vai ter mesmo recurso financeiro para investir em um curso, de repente ele não tem condição mesmo para fazer uma faculdade naquele momento, nem uma pós-graduação. Mas no final aqui no nosso bate-papo, eu vou dar uma dica de alguns cursos online gratuitos, sensacionais, para quem quer trabalhar com mídias sociais. Eu tenho muito curso online de graça também. Sobre esses links vão ficar todos aqui embaixo do nosso vídeo, tá? Você pode... Legal. Legal. Então, são maneiras da gente motivar o voluntário, manter eles bem treinados, e a gente aprende, gente, fazendo, sabe? Lembra, tem aquela frase que fala, ir faz o caminho? É isso. É a gente aprender fazendo. Então, você vai orientando o voluntário, vai caminhando com ele, vai trazendo novas informações que vão agregando e ele vai se capacitando cada vez mais ali.
Tá. Você falou da experiência de equipamentos. Para fazer isso, para ter essa equipe de comunicação na igreja trabalhando, o custo é alto de materiais, de equipamentos? Olha, isso depende da infraestrutura da igreja, né? O que a igreja pode investir? Eu conheço igrejas que hoje não têm condição financeira de investir nada em equipamento, que cada voluntário leva o seu computador, a sua câmera fotográfica, né? É assim. Uhum. A maior parte das igrejas são assim. Eu acho Até que eu você comentei está com falando de você, nós aqui de Recife. acho que somos todos nós. As igrejas, de uma maneira geral, elas não, né, principalmente a gente falando da questão da crise financeira que o Brasil tem vivido, né, então as igrejas não têm tido condição de investir em equipamento, e equipamento realmente é muito caro, Uhum. né? Se você comprar uma boa câmera fotográfica, você não vai comprar só uma boa câmera, você vai comprar uma boa câmera com lentes que sejam boas também. E as lentes são mais caras que as câmeras, né? Então tem toda essa dificuldade, mas eu tenho sempre aquele princípio do início da nossa conversa. Eu uso o que eu tenho. Então, o que eu tiver na minha mão, eu procuro fazer o melhor para Deus da melhor maneira possível. E eu tenho Maravilha. buscado inspirar as pessoas a serem assim. Independente do que ela tem nas mãos, ela use e faça o melhor. E, assim, gente, eu lembro quando eu comecei, eu falo assim, gente, as fotos que eu tirava, porque a câmera era muito ruim, e eu publicava, o pessoal adorava. Eu falo assim, gente, olha como que nosso coração muda, né? A gente até se torna mais exigente com a tecnologia. Uhum. E, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, eu tive eu trabalhei um tempo na rádio CBN aqui de Belo Horizonte, né? Eu tive uma editora-chefe que ela falava assim para mim, Elis, o mais importante é a gente passar a informação correta para as pessoas. O restante, a gente vai adaptando. Porque muitas vezes a gente não tem um bom áudio, a gente não tem um bom vídeo, não tem uma boa foto. Mas se você passou a informação correta, verdadeira, tá valendo, é isso que vale, é o nosso compromisso com o nosso público, né? Com as pessoas que estão acompanhando, no caso, nossa igreja, nosso ministério, de fazer o melhor e levar a informação certa. E a gente vai se adaptando. Lógico, a gente sonha com o ideal, mas se o ideal não dá, a gente faz com o que a gente tem. Enquanto não chega o ideal, ficamos com o real. Isso, a gente fica com o real. A gente vai sonhando, porque a gente não pode parar de sonhar, né? Uhum. Mas a gente vai sonhando e vai trabalhando para fazer o melhor. Engraçado, você falando isso aí, eu partilho também esse mesmo sentimento também. Sem dúvida, nós temos muitos sonhos, temos muitas ideias, desejamos fazer muito e queremos e devemos fazer muito para o Senhor. Sirva de barreira e de empecilho da gente galgar o que a gente pode hoje. Porque às vezes você fica frustrado de você não ter o ideal e você não usa os recursos que você tem. Você às vezes não usa o voluntariado que tem, os irmãos que querem servir junto com você, embora não sejam tão capacitados e habilitados, mas eles têm um desejo de servir. E como o Senhor falou que se nós formos fiel no pouco, sobre muito vai ser colocado. E aquela parábola dos talentos, que havia um que ganhou 5, ganhou 2 e o outro ganhou 1. E esse que tem apenas 1, ele achou que era muito pouco, que era nada, preferiu enterrar. E às vezes a gente fica com a os nossos recursos, pelo que a gente tem, considerando que é muito pouco, e a gente prefere, então, às vezes, enterrar. Quando, na verdade, Deus está dando uma oportunidade para nós, para usarmos o que temos, e se formos fiel no pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito. Né? Amém. Eu penso nisso, eu lembro do meu e-book. Porque eu lembro que quando eu publiquei o e-book, eu coloquei ele gratuitamente na internet, algumas pessoas falaram assim para mim, Elis, você é doida, você tem que cobrar por isso, você estudou anos, você estuda, e todo esse conhecimento você vai entregar de graça. Eu falei, gente, Deus colocou no meu coração que é para eu compartilhar isso com as pessoas, então eu vou compartilhar. E compartilhei com muita alegria. E assim, coisa de um mês depois que eu tinha colocado o livro online no site, eu consegui fechar com a gráfica. Assim, foi um outro milagre, que é o livro que saiu agora, foi um outro milagre. Então, eu também não tinha condições nenhuma de publicar o livro, e quando eu olho para o livro, eu falo assim, nossa, eu não acredito que esse livro é meu. Mas, assim, muito feliz, porque, na verdade, é o Senhor quem fez, né, e Ele que multiplicou e tem feito alcançar as pessoas. Eu sempre trabalho no sentido assim, Rogério, que eu sinto que é muito pouco que eu faço para Deus, sabe? Eu tenho vontade de fazer mais e mais. Mas hoje eu olho para os voluntários da comunicação lá da Juventude Lagoinha, que é a minha igreja local,
é muito interessante. Tem uma turma muito jovem, é uma moçada. Eu sou assim, bem mais velha que a moçada que está lá hoje. E eu vejo eles conversando assim, nossa, a gente está aqui desde 2014. Aí eu penso assim, gente, eles não conhecem a minha história, assim, sabe? Muitos lá não me conhecem, assim. Eu conheço alguns. E aí eles ficam, não, a gente está aqui há muito tempo, não sei o que. Eu falei, gente, eles nem têm ideia. Quando a gente chegou aqui não tinha nada, sabe? A gente começou. Eu lembro que quando a gente começou com o blog dos jovens, eu montei o blog sozinha no Blogspot. E aí eu fui montando. Nós aqui também, nós também passamos pelo Blogspot. Hoje nós temos um site, mas antes era um Blogspot. E aí o que foi que eu fiz? Eu comprei o link da igreja, coloquei lá e maquiei o Blogspot para ele parecer um pouco com a cara de site. Não, isso aí nem eu sabia fazer, tá? Eu deixei no Blogspot mesmo. Mas na época foi muito legal, porque era a época do Orkut, sabe? Eu falo para todo mundo, gente, eu trabalhei profissionalmente no Orkut. Foi outra coisa. O que vocês estão vendo hoje, vocês não sabem o que vocês estão falando. Mas é brincadeira, assim, brincadeiras à parte, mas foi muito interessante, sabe? Acompanhar mesmo a evolução da tecnologia. Eu sou de uma geração que acompanhou a evolução tecnológica. Eu vi a chegada da internet no Brasil e pude ver como que isso transformou a vida das pessoas nesses últimos 20 anos. Em 97, que foi quando começou a se falar de internet em televisão, que não se falava muito no meio acadêmico, e como que isso mudou a vida das pessoas, tem mudado cada vez mais. Mas eu fico feliz de pensar que tem igrejas, tem lideranças, tem pessoas que têm acordado e falam, gente, vamos usar isso certo? Amém. Vamos alcançar as pessoas da maneira correta? Porque o meio digital, eu sempre falo isso, não é a panaceia, não é a solução de divulgação da igreja. Não mas eu acredito que é um excelente auxiliador para a igreja. Ela pode contribuir com a comunicação da igreja de uma maneira linda. Ela não vem substituir, mas ela vem complementar, ser um complemento a mais. Isso mesmo, vem complementar. Então, é muito legal a gente enxergar essa aplicação positiva dentro da igreja e também que vai para fora, né? Quantos videozinhos que acabam se viralizando de mensagem evangelística, né? Teve um caso de uma mensagem da Bianca Toledo que foi parar no celular do Neymar, coisas assim que a gente vai vendo e fala, nossa, Deus, a mensagem chega onde a gente não pode imaginar. Então, nosso papel é usar esse negócio todo aqui bem, para que mais pessoas sejam alcançadas da maneira correta. Isso mesmo. Elis, nós ainda temos algum tempinho ainda para conversar. O que é que você acha que essa geração precisaria, ou a igreja precisaria estar consciente dessas redes sociais? Olha, eu acredito que, assim, nós temos algumas realidades. Igrejas que já entraram com tudo no digital, que acreditam no meio digital como uma ferramenta de divulgação do evangelho, e que já têm apoiado seus membros e suas equipes a uma boa estrutura para levar a mensagem. A gente tem igrejas que a liderança não lida bem com o meio digital, e por isso os membros usam de maneira bem aleatória, e não tem uma orientação para usar melhor o digital. E eu acredito que é nesse contexto que eu tenho chegado e tenho visto pessoas chegando também no meio digital, desse desafio de abordar as lideranças e falar, olha, tá vendo isso aqui? Uma coisa que eu sempre falo, eu abro minhas palestras falando de números, e o pessoal fica até meio assim, porque quem vai em palestra de comunicação não gosta muito de números. De números. Mas eu sempre falo, gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. No Brasil, nós já deve estar em torno de 220 milhões de brasileiros. Mais da metade do Brasil já acessa a internet de alguma forma. Então, quer dizer, qual que é o compromisso da igreja com esses mais de 100 milhões de pessoas que estão na internet? Talvez é uma pessoa que nunca vai passar na porta da sua igreja, é uma pessoa que não vai parar para pegar um panfletinho na praça da cidade, evangelístico, é uma pessoa que não vai te dar a menor atenção se você tentar abordá-la na rua. Até porque hoje, com a questão da segurança, a gente tem até medo mesmo de ser abordado na rua, né? Então, eu falo assim, nós temos... A gente até se assusta quando alguém fala isso para você. Verdade. Hoje as igrejas têm usado até umas estratégias legais nas praças, com as placas bem maiores, assim, né? Tipo, Jesus te ama,
Tô aqui para te dar um abraço, eu quero orar por você. É até legal, porque as Deixa pessoas... eu falar o que a gente fez aqui em Recife. Nesse Enem a gente fez, já é o 5º ano que a gente faz, a gente vai para a prova e monta lá uma tenda de oração para... Eu vi Você isso viu, aí. né? Vi. Muito boa essa experiência, assim, as pessoas vêm até nós pedir oração, vêm nos abraçar, nos agradecem pela oração, os pais também agradecem. Já teve candidatos que veio no ano seguinte só para agradecer Olha que por terem bem. sentido paz, como eles nunca tinham sentido, em outros momentos ficavam muito ansiosos, sentiram paz, tiveram bons resultados na prova. Então, assim, Ai, que bênção. é uma maneira diferente de você pregar o evangelho, atuante, e mais acessível às pessoas. A gente também tem que ser criativo, tem que procurar ver como abordar as pessoas. Eu vejo que nós temos várias maneiras, né, várias frentes para atuar como igreja, né, não só o digital. As pessoas precisam de um abraço, né, de uma oração, e a gente tem que estar disponível. É o nosso papel, porque Jesus está disponível para a gente o tempo todo. E muita gente não sabe que ele está disponível. E nosso papel é mostrar isso para elas, que Jesus está disponível para nós. E glória a Deus por isso. Nós somos alcançados pela mensagem da cruz. Amém. Eu vejo que a internet, ela tem... E é tão legal isso, porque eu vi essa ação da igreja de vocês, acho que no Facebook de vocês. E quando você propaga o que a igreja está fazendo nas redes sociais, você está inspirando outras igrejas a fazerem ações semelhantes. Uhum. Que esse é um outro papel do meio digital para a igreja, é inspirar as pessoas a fazerem ações semelhantes. Então, nós estamos falando a mesma linguagem. Isso que eu acredito também, de inspirar as outras pessoas. Eu acredito nisso, sabe? A Lagoinha tem feito um trabalho muito legal aqui, local, com a comunidade em frente à igreja. Sim. E eles pintaram a comunidade toda, assim, e de fazendo visitas aos sábados, e pintando, a comunidade está toda colorida, sabe? E Você tem uma está igreja... me dando ideia, tá? Você está me inspirando. Que bênção. Tem uma igreja, Lagoinha, dentro da comunidade lá da Pedreira Prado Lopes. Sim. E o pastor Tiago Guedes, que é o pastor que está à frente do projeto lá, é maravilhoso que eles têm feito lá, que eles montaram tipo um mini shopping dentro da comunidade. Então tem vários lojistas, pessoas que estavam desempregadas, que não tinham renda. Eles estão movimentando o comércio local com essas ações da Lagoinha Pedreira. Depois vocês podem até procurar aí nas redes sociais a Lagoinha Pedreira. E eles têm inspirado as pessoas no meio digital porque eles compartilham o que eles têm feito lá. É como se fosse uma prestação de contas da igreja para os membros, mas para quem está de fora é uma inspiração também. A pessoa vê e fala assim, poxa, eu posso fazer isso pela minha comunidade local, por alguém que mora próximo. A igreja ela tem feito tanto na área social, e muitas vezes a gente se esquece de publicar nas redes sociais que nossa igreja tem feito. Né? A gente, às vezes, publica só o acampamento. Eu já vi igreja que publica, assim, todo dia a arte do mesmo acampamento. Isso é muito ruim. Porque, na verdade, tem boas práticas que a gente tem que ter no meio digital. E uma delas é não publicar a mesma coisa todo dia ou várias vezes. Tem maneiras para se fazer esse tipo de divulgação de uma maneira mais agradável. E a gente, às vezes, fica tão preocupado em divulgar também evento, que a gente não fala do que a gente tem feito nos bastidores. E tem uma galera fazendo um trabalho lindo, com crianças, com adolescentes, né? Você vai na salinha de criança, você vê trabalho lindo das crianças falando de... Nem sabe falar direito, tá lá falando de Jesus lá, e tal, tá colorindo, tem atividade. Então, a gente, como igreja, a gente precisa inspirar as pessoas a serem melhor, a fazerem melhor. E o meio digital tá aí pra gente fazer isso também, e a gente deixa de fazer. Não sei porquê. Mas vale a pena sentar com a liderança e sempre falar sobre isso. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, sabe? No ano passado, eu tive a oportunidade, o pastor Márcio, que é o meu pastor, ele me chamou lá na igreja e para eu fazer uma consultoria de comunicação digital para a Lagoinha. E foi uma experiência fenomenal, porque a Lagoinha tem muitos ministérios. E é um baita desafio você apresentar tudo que a igreja realiza em redes sociais. Mas eles começaram a fazer um trabalho lá internamente fenomenal. Tem muito a melhorar? Nós sempre temos o que melhorar. Mas começou uma mudança.
ações, prestação de conta, de mostrar o que a igreja tem feito e o que a igreja é. Né? Testemunhos. A gente vê tão pouco testemunho na internet, porque as pessoas estão procurando um videozinho de 1 minuto de alguém dando uma palavra de esperança. Uma coisa que o pastor também faz aqui na nossa igreja local, que eu gosto bastante, ele tem lista de transmissão e todo dia ele manda um vídeo de 1 minuto com uma mensagem do dia. E essa mensagem é um versículo. É uma mensagem de 1 minuto como um versículo. Se entrar no Instagram dele, do pastor Márcio Valadão, vocês vão ver que ele, de vez em quando, ele publica esses videozinhos que ele manda por WhatsApp lá. Eu acho isso tão legal, porque de repente você está num dia naquela correria, aí você recebe a mensagem do seu pastor no seu WhatsApp, te dando uma palavra de ânimo para aquele dia que está começando ou para o dia que está terminando. Às vezes ele manda no fim do dia. Nós temos muitas maneiras de usar o meio digital para honrar o nome de Deus e para levar mesmo a mensagem do reino e inspirar as pessoas de verdade, sabe? Muito bom. Só uma dúvida sobre transmissão no WhatsApp. Ele convida as pessoas para quem quiser receber ou ele envia ele coloca na lista de transmissão dele? Então, na verdade, como que funciona a lista de transmissão do WhatsApp? Para a pessoa receber a sua mensagem, o seu número tem que estar na agenda do telefone dela. Então, por exemplo, se você, Rogério, está na minha lista de transmissão e eu te mando a mensagem, mas você não tem meu número salvo, você não vai receber a mensagem. É assim que funciona. Como que o pastor tem feito? Ele divulga no boletim da igreja, no jornal, hoje é a revista. A revista que sai todo domingo tem lá o número do WhatsApp do pastor. A revista não é digital, a revista é papel mesmo. É papel, mas tem ela no site também. Tem ela no lagoinha.com. E aí lá tem um cantinho do jornal que tem: receba mensagens do pastor Márcio Valadão. Envie uma mensagem para o número tal, pedido para receber a lista. E aí, e aí já tem orientação: salve esse número no seu telefone. Aí já orienta a pessoa a salvar o número. Se ela não salvar, ela não vai receber. Então a gente tem que sempre orientar. E isso é uma boa prática. A gente nunca deve incluir uma pessoa em uma lista de transmissão e grupos sem a pessoa ter autorizado. Deselegante. Além de ser deselegante, né, é incômodo. Outra coisa ruim de WhatsApp: as pessoas enviarem mensagem depois de 10 da noite. Isso é muito desagradável. Então, se você criar uma lista de transmissão informativa da igreja e do ministério, entre 10 da manhã e 8 da manhã, não envie. A não ser que seja uma coisa muito urgente, que não pode esperar 8 horas da manhã. Mas, geralmente, todos os assuntos podem esperar 8 da manhã. Aí você usa dentro do horário comercial, até se prolonga, né, até 10 da noite é um horário ok, mas para a gente não ser invasivo, para a gente não deixar as pessoas insatisfeitas mesmo com o nosso comportamento online. Isso nem só para a igreja, não, isso para tudo. A gente tem que ter bastante cuidado, né? Quantos de nós acordamos com mensagem de WhatsApp de madrugada? E isso é muito desagradável, então a gente precisa orientar as pessoas: olha, a gente tem o WhatsApp, mas a gente não está online o tempo todo. Eu sempre busco lembrar isso para todo mundo. Ok, Liz, gostei muito de falar com você, foi um prazer. Mas antes de terminar nosso papo digital, gostaria de que você falasse um pouco mais sobre você, quer conhecer quem é você. Vou fazer algumas perguntas e aí quero suas respostas. Por exemplo, um livro. Um livro que eu estou lendo? Eu até deixei aqui do ladinho. Eu estou lendo Caiu na Rede e Agora, que ele é um livro sobre gerenciamento de crise nas redes sociais. Esse é um livro excelente. O que que crises? Vários tipos de crise, de empresa, crise de marca, escândalo, uma discussão, um mal-entendido. Vários tipos de crise podem ser gerados nas redes sociais. Aí eu estou estudando esse livro aqui, que é da Patrícia Teixeira, da editora Évora. Ele é bem legal. Eu sempre estou lendo, assim, livros técnicos e livros cristãos. O último livro cristão que eu li foi A Reforma, do John Stott. Sensacional. E do Michael Reeves, da editora Ultimato. É muito bom, gente. Quem não teve oportunidade de ler sobre a Reforma ainda, leia. É um livro sensacional. Aproveita o ano e a esfera que está se falando muito sobre a Reforma e lê alguma coisa.
Você está me inspirando a Verdade. ler também esse livro aí, tá? Sobre reforma. É Uma muito outra coisa, música. música. Não só porque eu estou trabalhando com Diante do Trono, mas eu estou ouvindo muito Deserto de Revelação, que é o CD novo que eles estão lançando agora. Não é uma propaganda, tá, Rogério? Mas é porque é um CD que eu tenho ouvido muito, tenho falado muito no meu coração, tenho gostado muito. E o outro CD é o Four Songs, que são 4 canções em inglês, que é do Jarley Brandão. É um instrumental de guitarra, que ele é um CD só digital, tá nas plataformas digitais. E ele é um instrumental de guitarra sensacional e é cristão, sabe? O Jarley Brandão, ele era baterista do DT, um grande amigo. Ele lançou esse projeto agora no final de setembro e tá lindo. Vale a pena ouvir. Ok. Tem como colocar o link aqui nesse vídeo, aqui embaixo, né? Ah, tá bom, tem sim, eu te passo os links. Tá bom, então vai Legal, estar aqui embaixo, só olhar aqui embaixo você vai achar esse link que a gente está falando. legal. E alguém falou aqui, Elis, fala um pouco do lançamento do novo álbum do Dia do Trono que você está fazendo, parte do marketing. E aí? Ah, o que eu posso falar é o que já está online, eu não posso falar. É porque o que acontece, as estratégias, né, em todo lançamento de CD, livro, elas são programadas internamente e vão sendo implementadas aos poucos. Então, eu participei dessa parte da organização do lançamento e agora as ações estão sendo implementadas. A parte boa é que, segundo o CD, já vai estar disponível na íntegra, no Deezer, né? E no dia 30 vai estar disponível no Spotify. E está sendo muito legal participar desse projeto. Eu trabalhei no Diante do Trono como coordenadora de comunicação 2 anos, 2013 e 2014. Morando lá como consultora de comunicação, está sendo bem legal. Ok, muito bom. Um lugar para passear em Minas Gerais. Minas Gerais, nossa, Minas é tão bonito. Eu vou falar a cidade do meu pai, que é onde ele nasceu, que ninguém aqui nunca ouviu falar, que chama Dores do Indaiá. É Nunca bem ouvi interior da falar. Minas. Não, com certeza não. É uma cidade muito pequena, deve ter uns 12 mil habitantes. É roça mesmo, muito gostoso. É um lugar assim para você ir e relaxar. Uma coisa que eu aprendi, Rogério, por mais que eu seja, mais online que eu seja, eu aprendi o poder da desconexão, que é desconectar da internet. Então, pelo menos uma vez por ano, eu gosto de ir para a roça, ficar uma semana sem acessar nada, sem internet. Aí eu descanso, vou atualizar minhas leituras, ter o meu tempo com Deus. É assim, maravilhoso. Todo ano em janeiro eu faço isso. E pelo menos uma vez por semana eu também fico offline, porque é importante para a gente se desconectar do online e conectar com as pessoas que estão à nossa volta, sabe? E até com nós mesmos. Eu tenho aprendido muito sobre esse poder da desconexão também. Muito bom. Elis, para mim foi um prazer. Acredito também para o nosso público que está nos assistindo também foi uma alegria ter você conosco. E suas Prazer. palavras finais para o nosso público. Olha, eu quero deixar aqui um convite para o público do Papo Digital, que é o nosso grupo no Facebook. A gente tem um grupo no Facebook que se chama Mídias Sociais na Igreja. É só vocês pesquisarem lá no Facebook que vocês vão encontrar e pedir para fazer parte do grupo. Nós já somos quase 900 pessoas do Brasil todo que comentamos sobre comunicação, tiramos dúvidas uns dos outros lá, compartilhamos dicas. Tem sido assim, uma experiência enriquecedora, sem placa de igreja, sabe? Aquele negócio de reino mesmo. Então, a gente tem vivido uma experiência muito legal nesse grupo, falando sobre mídias sociais na igreja, e vocês estão convidados a fazer parte. Rogério, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe você, toda a sua equipe, a igreja em Recife. Espero estar em breve com todos vocês aí. Eu já estive em Recife, na Verbo da Vida. Amo, assim, a cidade maravilhosa, um lugar muito lindo. Obrigado. E abençoo também a todos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo e que vão assistir o vídeo depois também. E espero que a gente tenha oportunidade um dia de todo mundo nos encontrarmos para falar sobre a importância das mídias sociais para a igreja nos dias de hoje. Ok. Muito obrigado você também que está nos assistindo. Espero encontrar você na próxima semana. E muito, muito obrigado a todos pela sua atenção e que Deus possa usar você também nesse ministério das redes sociais, onde você está, com o pouco que você tem, mas seja fiel nesse pouco e sobre muito Deus vai te colocar, pode crer nisso.